Qual que é o tênis que vende mais? O mais tecnológico? É o mais bonitão? É o que tá mais barato? Nós queremos estar em quem faz o esporte, não só em quem assiste. Agora a gente tá com uma chuteira aqui, o brasileiro gosta muito de futebol, mas vocês falam de vários esportes, né? Se eu entrar lá no site de vocês, tem várias comunidades. Essa chuteira foi usada lá nos anos 90 por caras como Beckham, Zidane, Kaká. O esporte pode transformar as vidas. Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é pra você. Desmarketize-se! Olá, camaradas desmarketizadores de plantão! Tudo bem com vocês? Mais um episódio Desmarketize-se aqui. Hoje eu cheguei aqui, ó, correndo, tô com pouco fôlego, porque nós vamos falar sobre o mundo dos esportes com uma figuraça que eu conheço há um tempão, um grande marqueteiro em todos os sentidos. Tá aqui comigo o André Schwartzman, que é o diretor sênior lá da Adidas. E aí, Andrézão, tudo bem, cara? João. Como é que você tá? Que prazer estar aqui, tô ótimo. Nossa mesa tá um pouquinho mais apertadinha aqui, que nós estamos com uma obra de arte. Você pediu pra trazer alguma coisa, trouxe. O que tá aqui com a gente, André? Essa é a Predator, cara. Essa chuteira foi usada lá nos anos 90 por caras como Beckham, Zidane, Kaká. E o ano passado a gente lançou essa versão dela, que é a releitura daquela época. Trouxe aqui para deixar na mesa, assinada por O que eu faço com meu filho pessoas. Agora que vai olhar isso aqui, vai ficar falando, pai, eu quero tirar uma foto com ela, pô. Cara, é impressionante esse mundo dos esportes, muito legal, né? É muito legal. Sou obrigado a dizer. Você tá há quanto tempo lá na Adidas? 5 meses, quase 6 meses lá. Tô começando. Você já trabalhou no Walmart, na Drogaria São Paulo, no Pão de Açúcar, onde mais? Na Unilever. Na Unilever. Na BR Malls. Olha aí, Na Saint-Gobain. um monte de lugares diferentes e agora a primeira vez que é assim uma imersão esportiva. É isso aí. Uma primeira pergunta mais pessoal, tá? Eu imagino que alguém esteja assistindo a gente lá e fala assim, pô, acabei de mudar de função, acabei de pegar um desafio diferente. O que você faz no começo? Você entrou num time novo, numa empresa totalmente diferente, mercado diferente. Seus primeiros dias, o que você fez lá? Imersão, cara. Tem que chegar com humildade. Dependendo da experiência, independente... Obviamente, toda a experiência anterior ajuda. Mas no começo, cara, ouve. A brincadeira do 2 contra 1. De 2 ouvidos para uma boca, cara. Ouve, aprende, entende a cultura, entende o mercado. E, óbvio, dedica tempo para estudar, cara. Precisa estudar. Precisa ler dados do mercado, da empresa, entender o que está acontecendo. Ainda tô nessa, né? Ainda tô. A gente tá sempre aprendendo, mas no começo é a imersão de aprendizado. E conhecer as pessoas, cara. As pessoas que estão no lugar, quando você chega, você tem que entender que, ainda mais uma marca legal dessa, as pessoas que estão lá sabem o que estão fazendo, elas são boas, então elas têm o que ensinar, tempo, né, cara? Sabe quando eu entrei no Mac? Eu nunca tinha trabalhado com comida, nunca tinha trabalhado com varejo, nem com um modelo de franquia, nada disso, não entendia nada disso. E eu tava mudando de volta para São Paulo, que eu morei em Curitiba um tempo, e a gente tava mudando de volta e eu tava, enfim, um bebezinho recém-nascido com a minha esposa, e agora? E nessa da gente até procurar uma casa nova e tal, e eu precisava estudar também, eu fiquei várias noites dormindo num hotel do lado do trabalho, falando, olha, eu preciso entender isso aqui, me dá um tempinho, sabe? Até eu conseguir saber do que é que eu tava falando. E eu tinha uma meta de fazer o seguinte, olha, os primeiros 3 meses, né? Tem até uma teoria dos primeiros 100 dias, né? Os presidentes norte-americanos fazem lá um relatório, os primeiros 100 dias. Mas eu falei assim, ó, depois de 3 meses, eu preciso saber para onde a gente está indo, como que a gente vai chegar lá e já ter dado algum passo nessa direção. Então fica uma dica aí para quem está ouvindo a gente. Primeiros 3 meses numa função nova. Para onde a gente está indo? Qual que é o objetivo? Qual que é a missão desse negócio? Na Adidas a gente tem um plano 90 dias, né? 30, 90, 30, 60, 90. 30, 60, 90. Então desde o dia 1, você já bota lá. Quais são os objetivos? Dos mais etéreos, quero aprender do negócio, ao mais vou entregar. Obviamente os 3 primeiros é aprendizado. Aí os 3 segundos, aí já começa a ter entrega. Isso. Eu já quero entregar isso, quero entregar isso. Por isso que eu falei. Primeiro, para onde que a gente está indo? No final de 90 dias, eu preciso saber responder. O que é sucesso pra gente? É chegar aonde? Segundo, como que eu vou chegar lá? Eu preciso saber a estratégia, eu preciso saber dos recursos, eu preciso saber dos planos. E terceiro, já preciso estar entregando alguma coisa. Já preciso estar colhendo algum fruto ali. Falar, ó, já começamos, estamos indo, né? Cara, essa cadeira é quente. Cadeira de marqueteiro
É quente. É boa, mas é divertida, fala a verdade. É legal divertido demais. também, é divertido. E trabalhar com esporte deve ter uma diversão extra, né? Tem. Agora, você já gostava muito de esporte? Algum esporte específico? Cara, sim. Na verdade, eu sempre gostei desde moleque. Fiz muita arte marcial quando eu era moleque. Uma certa altura, perto do meu filho nascer, eu migrei para yoga. Comecei a praticar muito yoga, fazer muito yoga. E aí, quando eu mudei de São Paulo, né, e saí, mudei para o interior, me apaixonei por esportes de montanha. Mountain bike e trail run. Olha aí. E realmente mudou minha vida, o esporte, assim. Me transformou, emagreci, fiquei mais saudável, fiquei mais tranquilo. E a ida para Adidas tem muito a ver com isso, realmente. Uma busca por... Porra, o propósito da Adidas é transformar vidas, o esporte pode transformar as vidas, né? Esse é o nosso propósito. Que a gente acredita que pode transformar vidas a partir do esporte, através do esporte. E isso aconteceu comigo mesmo. Então, a ida para Adidas foi uma busca de propósito mesmo, de trabalho. Lógico, eu nunca tinha trabalhado com isso, mas eu tinha esse contato, essa crença de que o esporte transforma a vida, porque eu vivi isso. Então, legal. Agora, a gente tá com uma chuteira aqui, o brasileiro gosta muito de futebol, mas vocês falam de vários esportes, né? Se eu entrar lá no site de vocês, tem várias comunidades, né? Você tem a galera do skate, você tem a galera da yoga, você tem a galera da corrida, são tribos, né? E como é que você consegue fazer uma mesma marca falar com grupos tão diferentes assim? Esse é o grande charme do negócio, né? A gente fala de esporte em geral, qualquer esporte. Cada país tem os seus maiores. Aqui no Brasil, sem dúvida, futebol é gigante, mas tem corrida, tem treino, tem skate, tem basquete. E tem um outro ponto importante que é toda a cultura que deriva do esporte, né? Quando a gente fala do rap, do hip hop, isso vem do basquete, isso vem do skate. Então, nós também somos uma marca que estamos muito atuante dentro, como você disse, dessas tribos, dessas comunidades, da cultura que emana a partir do esporte. E aí a junção, o que a gente faz para falar com todas essas tribos? Primeiro, a gente tem uma questão de produto que é sine qua non. O nosso produto é de alta qualidade. A gente entende do esporte para desenvolver o produto. Então, quando a gente fala, né, não é à toa que a gente está falando de Beckhams, de Kakás usando uma chuteira, né? Porque ela é feita e bem feita. Isso acontece com tênis de corrida, isso acontece com tênis de treino, que é o que você está usando, isso acontece com tênis desenvolvidos para um tipo de corrida de um determinado tamanho, para outro tamanho, para um maratonista efetivamente, para a corrida do dia a dia. Isso vai para a camisa, qual é o tanto de tecnologia que tem numa camisa de alguém que corre mais, corre menos, treina no ambiente interno, treina no ambiente externo. Então, a partir do produto, começa daí, né? São os P's básicos, né? Começa do produto, você fala a partir do produto. E aí a gente se conecta muito com essas comunidades, cada uma no formato em que elas existem, né? Então, quando a gente fala de corrida no Brasil, a corrida, apesar de ser um esporte solitário, é mentira, ela é um esporte comunitário. Você faz grupos de corrida. A maioria das pessoas, você corre todo dia no parque com um grupo. Você quer contar para todo mundo estar correndo. Você quer o pessoal que eu sigo nas redes faz questão de contar. Da corrida e se desenvolve em grupo, né? Então a gente vai lá e patrocina muitos grupos, além dos atletas em si. Futebol, clubes de futebol, temos o Flamengo, temos o Inter, temos Cruzeiro, Atlético. Então como é que você vai a partir dos times de futebol? E mais uma vez, dos atletas, né? Acabamos de falar, Kaká, tem muitos outros. Duda, ela assinou aqui, também são esportistas. E cultura, a mesma coisa. A gente tem a Pablo, a gente tem o Emicida, a gente tem, dentro da cultura do esporte misturado com lifestyle, a Jade Picon. E eu tô dando alguns exemplos de milhares de jeitos em que a gente está se conectando com essas tribos. E é muito interessante na Adidas, para quem chegou há pouco. Cara, a gente tem clubes que têm dezenas de anos que estão junto com a Adidas. E a Adidas realmente, ela acredita nessa transformação. Não é simplesmente um patrocínio, porque ela é famosa, vou patrocinar. Vou ajudar ela a se desenvolver no esporte, porque a gente percebe que ali tem, né, uma semente de algo que pode brotar forte. Então tem jogadores que estão com a Adidas há muitos anos, desde muito começo, pré-carreira, na verdade, nem começo de carreira. Então a forma de se conectar é realmente o que você usou mesmo, é tribo. A gente busca a tribo, e a gente vai em todas elas com o produto certo e, obviamente, com a linguagem certa de como é que a gente fala. E você tem a tribo dos esportes variados, das culturas variadas e dos Brasis variados. Nós estamos num país continental, então você
tem um tipo de comportamento da corrida numa cidade de praia é diferente do tipo de Verdade. comportamento da corrida numa cidade como São Paulo. Verdade. E a gente tá lá, e maratonas, nós temos a Maratona do Rio. São todos esses formatos do mais profissional, ao menos, circuitos de maratonas, uma novidade, aqui eu vou dar spoiler. Para quem tá começando, eu não consigo correr 42. Pô, mas eu quero correr 5, quem sabe daqui a 6 meses eu consigo correr 10 ou até 21. Então, você vai... Cara, é muito mais difícil do que parece, hein? Meu Deus. É muito mais divertido do que parece. Olha, mas você deu umas dicas aí que o pessoal que tá assistindo quer formar uma comunidade, quer conectar com uma tribo. Como é que eu faço? Você falou aí de linguagem, de produto. Você falou de você achar pontos de conexão, né? Pessoas que eles gostam e que você também gosta, que combina com a sua marca. Ídolos, né? Essa é uma palavra um pouco forte, mas referências. Eu usaria muito mais do que ídolo. E falou também de consistência, que se você tá lá com alguns desses atletas há tanto tempo, você tá mostrando que é genuíno. Você não é oportunista. Pra chegar para aquela comunidade, agora eu apoio vocês. Não, eu tô com vocês há anos. Né? É isso. Aprendendo, mudando o produto. Às vezes pode ter uma coisa que você não gostou e a gente mudou. Uma coisa que você gostou, a gente atualizou e deixou ainda mais legal. E aí vai tendo esse reconhecimento desse grupo, né? Isso. Vocês fazem até coisa com gamers, né? Temos pouco menos ainda, mas temos. A gente acabou de anunciar semana passada a parceria com a Kings League, que é justamente um negócio modelo diferente, totalmente né? diferente, futebol. que veio do esporte, mas para o futebol, times de 7 pessoas, regras baseadas no futebol, praticamente futebol, mas não 100% baseadas, totalmente conectado com a geração Z. Então, vocês acham que vai ter mudanças assim de interesse do pessoal por formatos de futebol? Eu tô acompanhando isso aí com muita curiosidade. A gente acha que vai ter mudança de interesse por formato de tudo. O mundo está mudando. E o interesse das pessoas... Com certeza a Copa do Mundo, 11 jogadores, vai continuar gerando todo o interesse que tem. Mas outros formatos, jogos mais rápidos, menos gente... modos mais modernos de filmar o jogo, isso a gente acredita que vai acontecer. O beach tênis vai passar, né? Por favor, já acho que bateu a cota. O pistache tá aí, você mesmo diz sempre, pô. E agora vem o pickleball. Já viu isso? Tem um outro formato de tênis e tal, que é uma quadrilha Porque tudo vem menorzinha. muito do paddle, né? O paddle é muito forte na Europa. E o paddle abrasileirou-se nesses formatos. Mas o originário do tênis, né? Mas o paddle é muito forte lá fora. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas nem sabe o que é o paddle. Mas é daí que vem um pouco essa chupinhada. Esses desdobramentos. Mas esportes de praia no Brasil são fortes e vão continuar sendo, tá? Tá bom, vamos continuar, tá? Pessoal do beach aí, tá tudo bem. Agora, eu fui dar uma pesquisada no Google Trends e eu vi que, assim, o nível de interesse pela marca Adidas no Brasil e no mundo nos últimos anos deu uma crescida impressionante. Assim, eu acho que no Brasil, se não me engano, os números que eu vi foi que nos últimos 4 anos quadruplicou o número de interesse pela marca na internet. Mostra que a marca tá numa crescente interessante, né? Tá um hypezinho aí. O que aconteceu aí nesses últimos anos que a marca parece que deu uma aquecida? Estamos num momento de marca fantástico. Somos uma baita de uma marca, né? E tem todas essas conexões que a gente estava falando, né? A Adidas tem 75 anos, né? E nenhuma marca, não só a Adidas, não se constrói através do oportunismo. Você falou muito bem, né? Claro que você tem que pegar oportunidades que estão sempre aí, mas ela se constrói a partir de consistência. E a Adidas é uma empresa que construiu-se a partir de uma consistência muito boa e conseguiu superar momentos de desafio de uma forma muito boa, né? Então hoje, quando eu falei do produto, houve determinado momento em que alguns dos produtos da Adidas em algumas categorias específicas não estavam entregando a performance ideal. A Adidas foi muito rápida em revisar isso e hoje tem produtos que entregam muito. E a gente tem produtos maravilhosos do dia a dia. A gente pega o Samba, Campos. São produtos que todo mundo tem um Samba em casa. Todo mundo tem um Samba é um fenômeno. É um fenômeno. Mas é um produto que já foi inventado lá, já faz mais de 50 anos, né? Um negócio assim. Como esse que eu tô usando, que é o SL, que era um produto de corrida da década de 70. Mas ele já tinha passado, de repente voltou e... Essa pitada talvez seja algo que seja, não vou dizer um segredo, mas uma das razões do que você está falando. A percepção de como corretamente usar o retrô como hype. A Adidas é uma marca muito legal também do retrô, não só do moderno. Então, hoje, quando a gente pega o nosso Trefoil, né, que é a nossa marca original, e bota num jogo de futebol os jogadores entrando com uma camisa
remetendo ao que era antigamente, né? O que foi há 30, 40, 50 anos atrás o uniforme, com esse logotipo, mostrando, eu estou trazendo realmente o retrô, eu não estou fingindo que eu não sei, eu estou fazendo porque isso faz parte do meu DNA de marca. Puta, o público entende e fala, porra, legal, cara, eu gosto e a marca está assumindo mesmo. Então, isso é um dos... Agora, você tocou num tema interessante aí. Você fala do loguinho aí das 3 folhinhas, das 3 listas. Vocês têm 2 logos oficiais, é isso? Um para esporte, um para casual, ou eu que estou entendendo não errado? é exatamente casual, é originals que a gente fala, que são tudo isso que remete ao originário, né? Então, quando a gente fala uma camiseta de futebol usada por um jogador, ela é uma camiseta esportiva. Mas se ela remete ao que foi, se ela traz esse ar retrô de alguma forma, ela remete ao original. Então, a gente usa esse logotipo. Obviamente, ele está muito mais plugado em cultura, em lifestyle, do que do lado esporte, que é o logo de performance, que são as 3 listras. Mas eles se mesclam quando você tem esse tom comum entre as tribos. Mas, majoritariamente, é isso. A gente tem as 3 listras, que é o nosso logo de performance, e a gente tem o nosso trefoil, que é o nosso logo original. E isso, em todas as etapas, você tem esse tipo de divisão. Vamos dizer, você tem lojas específicas de originals. Ah, é? Você tem lojas de tudo, você tem lojas mais focadas no que é o esporte. Depende do tamanho, você conhece bem varejo como eu, mas também, às vezes, de onde você está, de que tipo de público você quer atingir. Existem shoppings em São Paulo, nós somos 2, porque tem espaço. Esse shopping que a gente tem uma grandona com as 2 dentro. Então, toda essa descida acontece. Boa. E vocês fazem muita parceria também, né, André? Collabs, coleções temáticas. O quanto essas parcerias ajudam vocês também a fazer a marca acabar gerando interesse? Para que vocês fazem isso? Né? Eu gosto de provocar, né, os collabs. Eu sei, você falou outro dia, não faça collab, que eu sei que teu público é não fiel faça como se eu. for só por causa da modinha. Agora, aí, eu sei que se você fizer bem feito, você pode tirar vantagem disso. Então, olhe no site de vocês lá, vejo Adidas Farm, né? Aí eu falo, será que você conseguiria fazer isso sem a Farm ou a Farm faz diferença, né? Como é que você vê as collabs? A gente faz muita collab mesmo. Isso é algo bastante interessante. É justamente o que você falou, eu estava brincando, eu ouvi a tua fala e a collab, de novo, por oportunismo, não faz sentido nenhum. Por fazer. Agora, quando ela é consistente, ela tem uma construção e ela é duradoura, ela pode ser muito boa. E nos nossos casos, a maioria tem sido muito boa. A Farm que você citou, ela já tem mais de 10 anos, essa parceria. Então, não é um collab de uma roupa, nem sequer uma ou 2 coleções. A gente está há 10 anos junto. Então, ela é muito interessante, porque as 2 marcas são marcas muito legais, que têm muitas coisas em comum e que têm interesses que bateram bem, né? Então, a Farm de se internacionalizar, a Adidas de alguma forma ter uma coisa mais local, mas não só, de abrasileirar também pelo mundo, porque o Brasil tem esse taste legal, né? Então, o tipo de estampa da Farm é uma coisa muito, né, Farm de ser. A gente tem collabs, inclusive triplas, por exemplo, Adidas, Flamengo e Farm, né? Que você junta as pontas, as 2 marcas são do Rio, marcas, né? O clube é carioca, Farm é carioca, a Adidas está global e está muito forte. Então, quando você trabalha bem essa collab, e a collab não é só com marcas no nosso caso. A gente acabou de ter um case de uma jersey que a gente fez em collab com o João. Então, mas o João, mas ele não é uma marca. Não, mas ele fala com uma tribo específica muito fortemente. Ele é um cara que está com a gente há bastante tempo. De novo, não é uma collab. Eu chamo o João aí, vou fazer uma collab. Uhum. Cara, ele é um artista que está conosco há bastante tempo, Combina muitas com a conversas. Se a Adidas fosse uma pessoa, ela seria amiga do João. Exatamente, somos amigos. Aí. E foi uma ideia legal, porque era uma jersey de futebol, só que do João, então não é de futebol, mas ela é um modelo jersey. Ele ia lançar um videoclipe de uma música muito legal, que é Meninos e Meninas. Era uma quebrada legal de fazer. Vamos fazer uma collab. E essa collab tá só começando. Pronto, segundo spoiler. Mas a gente tem muito, né? Tem desde marcas globais, locais. Então, o que a gente vê da collab desde que a collab ela não pode ser desbalanceada. Se um dos 2 lados, ou dos 3, quando se faz 3, tem mais interesse em cima do outro, está fadado a dar errado. Boa. Se os 2 têm, né, vai a dica, né? Se os 2 têm interesses que realmente... E não tem uma questão de tamanho. Pô, mas a Adidas é muito maior do que... Não é uma questão de tamanho, é uma questão
Tem interesse dos dois lados legal, uma construção legal para os dois lados que tá balanceada, legal. A visão de construção, não oportunismo, tá alinhada, porra, vale a pena fazer, cara. Legal, Vale gostei. a pena fazer. Várias dicas aí, hein? Você que pensa em fazer uma parceria, vamos lembrar também que a Adidas está no mundo da moda, então criar modas faz parte do jogo, tá? Agora você tem uma marca de arroz aí, você quer fazer uma collab só porque tá todo mundo fazendo, cuidado, tá? Avalia bem. Escolhe alguém que tá do outro lado, que seria amigo, amiga da sua marca, se fossem duas pessoas, que combina, interesses em comum, os dois lados felizes iguais, porque quando a Adidas faz algo com Farm, costumo dizer, a Adidas ficou um pouquinho mais parecida com a Farm e a Farm ficou um pouquinho mais parecida com a Adidas. Então escolhe bem, avalia esses riscos aí com quem que você vai se juntar. Por isso que eu gostei tanto do case do Samba, porque é um negócio que é Adidas. Óbvio que fazer collab pode ser muito legal. E óbvio que também, quando você lança lá uma edição limitada, o negócio pode ser, né? Mas também tem os seus riscos. Também pode ser que não dê tão certo. E quando você faz uma coisa que é sua, só sua, cara, você fala, e aí, né? E é tão sua que até vira um ícone que acaba sendo copiado por um monte, né? É isso aí. Eu vejo no shopping por aí um monte de tênis tenta fazer meu parecidinho. Ó, a dureza, hein? Você já tem pirataria, ainda concorrente copiando, mas é o custo de ser bom no que faz. É isso. Quando dá certo, um dos indicativos de dar certo, obviamente, marcas fortes que copiam outras completamente desnecessário. Todo mundo tem seu diferencial de marca e poderia fazer legal. E a pirataria a gente combate por Totalmente ética contra. e tudo, obviamente, mas são sinais de que a coisa tá dando certo. Né? Senão o que dá errado ninguém copia, né? Especialista da Adidas, hein? Agora eu quero saber. Qual que é o tênis que vende mais, André? É o mais tecnológico? É o mais bonitão? É o que tá mais barato? É o que tá em mais pontos de venda? É o que tem mais pessoas famosas usando? O que faz vender mais tênis? Primeiro, aquela resposta, né, que não é a fuga, mas parece. Depende, né? Mas depende no nosso caso. Né? Quando a gente fala de tênis de esporte, obviamente a tecnologia é uma coisa que importa, principalmente quanto mais profissional o esportista for. Quando a gente fala de um tênis de moda, obviamente a tendência da moda impacta muito mais no sucesso. Mas isso eu estou falando sobre o desenvolvimento e o desejo. Na prática, cara, que é um pouco do que você sempre fala e eu gosto, você tem que estar disponível. Você tem que estar a um preço justo, distribuído, aonde o cliente vai te buscar. E isso a gente trabalha arduamente, ainda mais no Brasil, que é um país desse tamanho. Difícil. É difícil. Então, assim, onde você encontra Adidas hoje? Cara, nós temos os nossos apps e o nosso site, que é algo que está disponível, mas nós temos canais próprios de venda, nós temos franquias e nós temos distribuição a partir de parceiros. Então, você tem aí, milhares de pontos de venda. Centenas são nossos, ou franquias que a gente considera como nossos. Os outros milhares, não, mas são parceiros onde a gente atua. Pode ser que accounts, aqueles maiores parceiros, pode ser parceiros menores, mas a gente tem todos os times que trabalham para como é que você traz a cultura para aquele vendedor lá da ponta, para ele entender do que você está falando, porque, de novo, se ele é um tênis tecnológico, você precisa explicar a tecnologia. Se ele é um tênis legal, da moda, você precisa explicar de onde vem essa moda. Né? Então, o que vende mais, com certeza, é você ter o produto certo, a partir disso, dependendo de onde você está olhando, performance para esporte e tendência para moda, mas você está do jeito certo para o cliente. Porque só construir um alto desejo em cima de alguma coisa que o cliente não ajuda, no final você frustra, você não vende. Né? Então, mas com parênteses, que a gente faz propositadamente alguns drops. Aquelas coleções que ultra você limitadas, tem ali, cara, que aliás estão tem acontecido com muito mais frequência, né? Eu tenho uma sensação, assim, não sei se é porque os meus filhos estão crescendo e eu tô chegando mais perto disso, mas assim, e o negócio da revenda, e assim, o pessoal falando mais sobre isso, tem mais variedade, cores mais vibrantes, coisas personalizadas. Acho que essas pequenas coleções também viraram uma prática, né? E acho que também está mais disponível, né? Com a história da rede social, de tudo. Você vê muito mais. Antes, você tem lá 1.000, 2.000 pares, você vai falar com aquelas pessoas que são... Hoje, você é impactado eventualmente por algum drop de um tênis para maratona. Você pode não ser um maratonista, mas você é impactado. Antigamente, se você não era maratonista, você não era impactado por aquele drop. Uhum. Então, isso também. Mas, sim, tá tendo, porque é legal, de novo. Legal, todo mundo quer, né? Então, porra, e a marca...
uma marca legal, uma marca que tá em alta, a gente tá o tempo todo, dá um trabalho, mas né? é legal, caramba. Mas olha, gostei, hein? Você que tá assistindo a gente aí, tá vendo que até uma marca que sabe o valor, a importância de você fazer coisas legais, barulhentas, que entram na boca do povo, tá falando, ó, quase como se fosse assim, primeiro uma licença para competir aqui é você tá bem distribuído e você tá a um preço justo e você estar acessível para as pessoas. Aí depois você cria desejo, coleções limitadas, histórias legais para você contar, mas se você só faz isso e você não está acessível para as pessoas, você não vai construir essa marca que é a mais querida de todos. Então, fica uma dica aí, hein? Vê o que você vende. Você trabalha bem sua distribuição, você trabalha bem a sua disponibilidade, canais de vendas. Tem um trabalho árduo por trás aí. Não é só ficar a parte legal, escolher a cor, né, do negócio, que é o mais divertido, mas é só uma parte do trabalho, né? Agora, o mundo do futebol, André, não tem como a gente deixar de lado e entrar um pouquinho mais nisso. Quando eu vejo as marcas disputando, né, atenção lá no mundo do futebol, eu vejo que tem muitos caminhos possíveis, né? Você pode se associar a um jogador, a um clube, a um campeonato, a ser a bola do jogo, a, sei lá, um troféu específico. Você tem muitas formas de você chegar perto da torcida e do público no futebol. E eu vejo que vocês fazem um pouco de cada coisa. Né? Tem marca que vai mais por um caminho, outro que vai mais por outro caminho. Eu vejo que vocês fazem um pouco de cada. Como é que vocês decidem? Porque é tanta opção, cara. Tem tanto atleta, tem tanto time, tem tanta seleção, tem tanto campeonato. E isso aí é um poço sem fundo de dinheiro, né? Porque você não consegue fazer tudo. Não consegue patrocinar todos que você queria. Você vai ter que escolher. Que critério que vocês usam aí? Cara, vou falar sem abrir nossas estratégias. Boa! Sabe que, né? Fica a dica também, não abra a sua estratégia. Não, mas nós somos uma marca de esporte. Né? Então, quando a gente está falando especificamente do futebol, que é um esporte, a gente quer estar dentro do esporte. Então, é muito diferente de marcas que eu já liderei, você já liderou, onde a gente patrocina determinado campeonato e ele chama, vou usar uma marca que não está mais no Brasil, que eu já liderei, que é mais fácil, que não é real, mas Campeonato Paulistão Walmart, por exemplo. Só para não usar o atual, quem está atualmente fazendo, ainda que não seja concorrente. Como uma marca de esporte, essa não é a nossa decisão, porque nós estamos dentro. Nós queremos estar em quem faz o esporte, não só em quem assiste, nos dois. Por isso também um pouco de cada, como você falou. Então, a nossa opção é estar no esporte, né? Estar no pé do esportista, estar na bola que rola no campo, é estar na camisa do esportista. Então, esse é um primeiro olhar. Aí quando você fala, pô, mas tem tantas opções, como que faz? Nós temos um time gigante. O meu maior time hoje é o de Spoma, que é Sports Marketing, que é o time justamente que está olhando não só no futebol, mas também muito no futebol, olhando para times, jogadores, campeonatos, quais são os que estão mais promissores, quais não são, desde pequeno até maiores, para onde a gente vai, qual é a nossa estratégia, quais são as praças e times onde é mais importante para a gente. Tem a ver com a distribuição que a gente falou. Então, né, hoje estamos com o Flamengo, um dos times que nós estamos. É o maior time do Brasil em termos de torcida. Né? Estamos no Inter, no sul do país. Estamos em BH com o Atlético e com o Cruzeiro. Então, assim, tem estratégia por trás disso, que obviamente não vou contar, mas digo, tenha estratégia, né? É importante. Boa. Que tem um time que olha só para isso, é um especialista nisso. Isso se aplica também a running, também a training. Todas as categorias têm especialistas olhando quem são os corredores, quem são as maratonas mais interessantes, quais são, né? Então é um... Tem muito mais ciência do que o pessoal imagina. Tem muito não mais é ciência. O que está mais barato no momento. De maneira nenhuma. É absolutamente... de novo, sempre tem as oportunidades, mas as oportunidades elas são usadas dentro de uma consistência estratégica. Né? A Kings League, que eu acabei de falar que fechamos uma parceria, foi simplesmente, que legal, bater na porta, vamos fazer. Óbvio que surge, aparece, mas você analisa, você entende. Kings League é global. Globalmente, já tem algum país que já fez? Já fez. Como é que foi a parceria? Putz, agora tá chegando no Brasil. Foi legal para o país de perfil A, não tão legal para o B. A gente é mais A ou mais B? Mais A. Pô, legal. Como é que... E aí você...
Marketing Eu fico é imaginando ciência, esse você sabe quebra-cabeça, disso, cara. né? Olha, a gente nem te perguntei isso, mas eu já tinha visto na época, por exemplo, quando o Messi foi para os Estados Unidos, né? Tinha toda uma história, porque a Adidas é uma marca europeia e o Messi vai jogar nos Estados Unidos e leva a marca Adidas junto e a próxima Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, já começa a aquecer a marca num mercado importante para a marca e tal, e o pessoal vai criando todo um... Será que essa é a estratégia? Você não precisa me contar, não, mas eu imagino que vocês têm muitas estratégias por trás aí. Muito, muito interessante. É um Cara, você mercado falou muito aí legal. Flamengo, falamos de jogadores. O que te deixaria mais preocupado? Se o Flamengo caísse para a segunda divisão, se o Messi falasse lá uma grande bobagem, ou se um concorrente lançasse um tênis aí que virasse febre com os adolescentes? Todas as questões são preocupantes, né? Obviamente, brincadeira à parte, mas dando exemplo, a gente nunca deixa um clube porque ele caiu para a segunda divisão, né? Muito pelo contrário, e tem a ver com a consistência. Uhum. Ser uma marca consistente é estar do lado de um clube nos momentos bons e ruins, ou de qualquer atleta, de qualquer influenciador que a gente esteja junto. Então, a gente não quer que isso aconteça, mas isso não é uma preocupação no sentido... Putz, e agora o que vai acontecer? Isso acontece, né? Assim são os esportes. Concorrente chegar com alguma coisa muito poderosa, cara, também é parte do jogo, né? Uhum. E o divertido de você ser uma marca forte e trendsetter é que você tá sendo copiado o tempo todo. Uhum. E você tá olhando para você tentar ser o primeiro a chegar lá para alguém não vir com alguma coisa primeira, né? Então... isso faz parte do sucesso dos últimos anos. A Adidas, a gente tem conseguido muito bem estar no setting da tendência e não só seguir tendência, que é um posicionamento. Tem marcas que são mais seguidoras. A Adidas é uma trendsetter. E aí, qual era o terceiro ponto que você perguntou? Se me assustaria? Se o Messi falasse uma grande bobagem. Ainda bem que você usou um exemplo, que para isso acontecer vai ser difícil. Mas, de novo, é o que você falou lá atrás, né, da collab. Você tem que estar com alguém que você é amigo e que pensa parecido. E todo mundo falha. Ser humano falha, marca falha. Mas quando um amigo teu falha, você tem que ser o primeiro a alertar ele que você falhou e tá do lado dele para melhorar junto. Então, esse é o nosso posicionamento. Por isso, collabs, parcerias tão longevas. É porque a gente tá com gente que pensa como a gente. E se acontece alguém mudar pensamento, ou da gente ter falhado na avaliação, às vezes tem que deixar de ser amigo de algumas pessoas na vida. Verdade. Né? Isso acontece. Então, assim... tudo isso me preocupa, claro, gera atenção, mas não gera medo, eu diria. Acho que a gente está atento para tudo isso. Boa. Vamos lá, vamos fazer de conta que alguém esteja assistindo a gente e queira pegar alguma dica aí sua, André, para um negócio deles, tá? Algo que você aprendendo aqui que ele pode aplicar lá. Alguém que trabalhe aí com algum negócio que tem 300 itens diferentes para vender para o seu cliente. Trabalha lá com, sei lá, material de construção. Tem 300 itens diferentes. Quais itens... eu foco? Como é que eu escolho qual item que eu destaco no site, que eu faço promoção, que eu divulgo mais? Cara, você tem que sempre olhar duas coisas, né? Primeiro, vendas. O que vende mais? Pareto. Tem as coisas que vendem mais, vende menos. O que vende mais, você tem que destacar, e destacar em tudo. Na tua cabeça, garantir que você tem estoque, garantir que você está praticando o preço alinhado ou mais barato, depende do seu posicionamento, com a concorrência. Garantir que você está distribuindo ele se você tem vários pontos de vendas. Garantir que o cliente está vendo ele no teu site, como você disse, na loja. Garantir que você está destacando em todos os momentos esses que vendem mais. Dos 300, certeza que vão ser 10, 15. Sempre. Destaca esses 10, 15. Mas você tem o outro lado, que é o que a gente falou de você criar o desejo. Você criar o hype. E você não cria hype a partir de tudo que todo mundo tem. Você cria justamente a partir daquilo que você optou por ter de diferente ou de um jeito diferente. E aí você tem que deixar os seus 30%, 20% do seu tempo para você criar isso. Porra, quais vão ser desses 300, os outros 15, que eu não estou olhando para eles venderem mais ou menos, mas eu estou olhando para alguma coisa diferente que eu tenho. Depende do seu posicionamento. Eu quero parecer barato, esses eu vou queimar minha margem e botar eles lá embaixo no preço, e eu vou ser o mais barato mesmo, destaca aí. Contrário, eu quero que seja único, eu vou trazer de fora, só eu tenho. Então, é esse equilíbrio. Maior parte do tempo e do tudo. Nos itens que mais vende, um pedaço do tempo sempre olhando para o que te diferencia. Boa. E aí você vai construindo. Vou deixar uma dica aí também, ó. Você tem um monte de itens. Sabe uma coisa que, nessa mesma linha que o André falou, de olhar o Pareto, uma dica bem prática de uma coisa que você pode fazer.
Faz aí uma listagem daqueles que mais vendem, daqueles que têm maior margem, tá? Então, classifica aí, coloca um quadrante aí. O que tem venda alta e margem alta? Esses produtos você tem que ter e você tem que estar sempre com o nível de atenção deles. Agora, os produtos que têm margem baixa e venda baixa, eles só ficam aí se eles tiverem uma razão de existir. É isso aí. Como o André falou, ou ele é para causar a imagem de que é barato, ou ele é para mostrar que é inovador. Então, pense lá a saladinha no McDonald's. Não vende muito e é um negócio que é custoso de fazer, mas ele tem uma razão de existir. Ele tá lá para dar uma opção para quem quer uma alimentação de saladinha, tá? Agora, o McFish vendia pouco, também não é tanta margem. Será que precisa? Será que não precisa? Ter ele lá atrapalha todo o resto da operação ou não? Sei que volta às vezes aí, né? Como coleção temporária e tal, mas ele só fica se tiver uma razão de existir, tá? Uma razão de existir baseada no consumidor, que tem a ver com a sua estratégia. E aí pense bem no seu portfólio, o que você vai focar. Concorda? 100%. Boa. André, você gosta de estudar, aprender marketing? Aonde que você aprende marketing por aí? Eu sou bem do estudo. Uhum. Cara, eu tenho o meu lado acadêmico, fiz faculdade de marketing, fiz 2 mestrados, gosto dessa coisa mais longo prazo. Sei que ela não é tão acessível, muitas vezes, dado o tempo, dado a dinâmica. E eu gosto de podcast, pra caramba, porque eu vivo muito no carro. Eu sou um cara que eu moro fora, né, no interior, e eu venho trabalhar todo dia. Uhum. Então eu passo horas, literalmente, no carro. E aí, no carro, aprende. obviamente, Tem você vai alguma ver... dica aí pra deixar pra gente? Ah, cara... Eu ouço muito podcast de inovação, de venture capitalists em geral. Não vou falar nenhum nome assim. Por que eu faço isso? Porque eles têm uma visão diferente do negócio. É interessante, eles têm a visão do investidor e não do líder ou do gestor. E eu tenho na minha carreira o líder, o gestor. É interessante ver a visão do investidor, o que eles estão olhando. A maioria é em inglês, infelizmente, sobre esses temas. Eu gosto bastante do podcast Smarketeers, não sei se já ouviu falar. Mas tem um podcast que faz pensar na vida, que eu gosto também, que é o podcast mais antigo que a gente tem no Brasil, que é o da Trip FM, do Paulo Lima. É um podcast divertido, não é de conteúdo. E muito audiobook também, eu indico, assim. Acho que tem o Audible, né? Que é o mais... Vale a pena uma associação. E para ler livros, ler... Modo de dizer, livros. Dirigindo, ouvir livros. Eu sou um cara do ouvir. Eu não tenho tido muito tempo para ver, mas eu tenho tido bastante tempo para ouvir. Legal. Vou deixar aqui, então, a minha dica, então. Para quem tem tempo para ler, tá aqui Desmarketize De Propósito, deixando para você de presente, André. E o De Propósito agora tem um audiobook também. Olha só! Tá lá no Audible. Então, o Audible, para quem não sabe o que é, você entra lá na Amazon, você se cadastra na plataforma de audiobooks deles, você consegue usar por 30 dias de graça. E o meu livro sai R$0, tá? Nesses 30 dias você não paga nada. E aí depois, se você paga lá uma mensalidade para poder ter acesso a vários livros, não é isso? Exato. E tem o freemium também. Alguns livros você tem acesso gratuito, mas são poucos. Boa. Que legal, André. No seu mercado, tem alguma coisa que você acha que vai estar muito diferente daqui 5 anos, que você quer deixar de spoiler para a turma aí como última pergunta? Cara, eu acho que todos os mercados vão estar. E o mercado está mudando. Tem essa modinha de falar de IA, né? Mas é verdade. Acho que o modo de trabalho está mudando bastante. Na Adidas, nós não partimos ainda para o uso de IA para fazer campanhas e coisas assim, mas no nosso dia a dia está extremamente presente, desde a ata da reunião até a análise dos dados. Hoje em dia é tudo. Eu acho que por mais ceticismo que ainda haja desse tema, todo mundo tem que estar olhando isso do menor ao maior, porque esse negócio vai revolucionar a forma do mundo atuar. Boa. Está mudando tudo aí no marketing, você está preparado. Se você não se sente preparado, vai buscar aí coisas para você estudar, para você conhecer. Segue o André lá no LinkedIn, né, André? É um prazer. André Svartman. André Svartman. Procura lá. E se você não me segue lá também. Fala João Branco em todas as redes. A gente pode manter contato. Procura o meu livro. Vem passar um fim de semana comigo. Um dia você podia dar uma aula pra turma lá, né, André? Só tô esperando o convite. Boa. Vamos marcar isso aí. Cara, muito obrigado por você participar, João, aqui. Prazer. Prazerzão te receber. Na próxima a gente marca uma corrida. Assim será. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.